Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos ao canal do Interferência de Passe. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semana 1 e elencar aí alguns destaques da primeira rodada. Mas antes de qualquer coisa eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esses demais vídeos para continuar ajudando no crescimento do canal, beleza? Dito isso, bora falar de NFL? Beleza, pessoal, e para começar o vídeo, o primeiro destaque que eu separei é o jogo de abertura da temporada, a partida entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, jogo que acabou com um placar de 24-20 para o time da casa, para os Eagles, né? E um jogo que foi até que mais disputado do que eu achei, pelo menos na primeira metade da partida, né? O Dallas Cowboys aí fez páreo duro, encarou o Eagles de igual para igual, eu não esperava isso, a gente teve um jogo até que interessante do Javonte Williams, que estreou aí com a camisa do Dallas Cowboys, anotando 2 touchdowns terrestres na partida, mas após a paralisação por conta do clima, o Dallas Cowboys parou de jogar, o Sid Lamb, que vinha tendo uma boa partida, também desapareceu, mas o destaque da partida mesmo ficou por conta do Jalen Hurts, que jogou de uma forma muito inteligente e foi decisivo para o time do Philadelphia Eagles, né? Castigou o time do Dallas Cowboys com as pernas durante o jogo todo. O Jerry Jones deve estar aí coçando a cabeça porque ele disse que o jogo terrestre de Dallas melhoraria com a adição do Kenny Clark, envolvido na troca do Micah Parsons, e o setor defensivo para combater o jogo terrestre foi justamente a parte que mais falhou no time do Cowboys, e o Jalen Hurts aproveitou bem essa fraqueza que o time dos Cowboys apresentou durante a partida, e como eu falei, foi decisivo. Ele comandou o ataque do Philadelphia Eagles para mais uma vitória, o time que vem muito forte para essa temporada novamente, como eu já falei no vídeo de aquecimento, né, é o meu palpite da NFC para voltar ao Super Bowl nessa temporada. O Eagles começa 1-0 e o Dallas Cowboys, né, um time enfraquecido, que até mostrou coisas boas na primeira metade da partida, não conseguiu segurar a barra, começa a temporada com derrota. E o segundo destaque que eu separei aqui foi o Justin Herbert, que simplesmente deu uma aula de futebol americano na Neoquímica Arena, né? Mostrou que quem desdenha do talento dele simplesmente não entende de futebol americano, porque o cara é absurdo sim, né? Foram ali 318 jardas aéreas, 3 touchdowns, e ele mostrou uma postura que eu quero muito ver daqui pra frente, a postura de líder, de quem decide e comanda o time, né? E que tem esse potencial para levar o Chargers para voos mais altos na temporada. O Chargers que teve uma boa temporada regular no ano passado, mas caiu de forma frustrante na pós-temporada, né? Inclusive, o desempenho do Justin Herbert na pós-temporada foi algo que rendeu a ele muitas críticas, e críticas que ele mereceu por conta da sua performance, mas ele é um cara muito talentoso, e o jogo de sexta-feira, né, aqui em São Paulo, mostrou isso, mostrou que ele tem capacidade para liderar o time dos Chargers a mais uma ótima temporada regular, e dessa vez ir bem, quem sabe vencer uma partida na pós-temporada. Assim, olho no Justin Herbert e nesse time dos Chargers, que jogou muita bola. Eu acho que muita gente não esperava isso, inclusive eu, e acabou que foi melhor do que os Chiefs durante a partida toda. E para falar um pouquinho do Kansas City Chiefs, um pouco decepcionante a performance do time como um todo, tirando o Patrick Mahomes, que mostrou porque ele é o melhor quarterback da NFL, porque ele é a cara da NFL. O restante do time ficou bem aquém do que pode performar. A defesa foi dissecada pelo Justin Herbert, o jogo terrestre simplesmente não existiu, e a OL não protegeu o Patrick Mahomes o jogo inteiro. Então, o time tem muita coisa para ser ajustada durante a temporada ainda, mas ainda assim é um time que eu confio bastante e que vai ser sim um dos favoritos na parte da AFC sim, tá? O terceiro destaque que eu separei aqui foi a partida entre Pittsburgh Steelers e New York Jets, um jogo que foi simplesmente muito divertido de assistir, foi um jogo muito movimentado, o Aaron Rodgers anotando 4 touchdowns depois de muito tempo e comandando a vitória aí do Pittsburgh Steelers, conseguindo sua vingança, apesar de alguns pontos que eu não gostei de ver na equipe do Steelers, como por exemplo, a OL muito inconsistente, que não conseguiu proteger o Aaron Rodgers, que foi sacado 4 vezes pela defesa do Jets, que é uma boa defesa, e também o jogo terrestre, que ficou muito abaixo do que pode performar, né? O Aaron Rodgers, que
realmente botou o ataque nas costas e comandou essa vitória. E na dos Jets, o Jets mostrou aí ser páreo duro no jogo, né? Eu não esperava isso. A defesa, que tem bons nomes, jogou muito bem, como eu falei, ela pressionou o quarterback adversário o jogo inteiro, e o ataque me impressionou, principalmente o jogo terrestre, que deve ser a cara do ataque do New York Jets. O Breece Hall fez uma ótima partida, passou das 100 jardas, e o destaque desse time foi o Justin Fields, que teve uma ótima partida, né? Ele que anotou 3 touchdowns totais, correu bastante com a bola e mostrou que ele pode ser, pelo menos aí no começo da temporada, o quarterback 1 da equipe de New York, né? Vamos ver como que ele vai se portar nas próximas partidas, mas o jogo de abertura, ele deixou uma boa impressão sim, apesar da derrota, né, que acabou indo para Pittsburgh por conta dos detalhes ali, num fumble no retorno de punch, que acabou mudando a história da partida, e o time dos Steelers, que não tem nada a ver com isso, aproveitou o erro do time dos Jets e conseguiu a vitória, saindo aí com 1-0 da semana 1. Seguindo então com o do lixo ao luxo, nessa parte do destaque da rodada, que eu vou elencar as piores ou a pior performance da rodada e as melhores ou a melhor performance da rodada também, né? Então, da semana 1, começando com a parte do lixo, eu vou começar aqui com a equipe do Miami Dolphins, que fez um jogo simplesmente horroroso nessa abertura. Eu já imaginava que a equipe teria uma regressão da temporada passada para essa, mas logo de cara, na semana 1, contra o Indianapolis Colts, que, na minha opinião, eu acho que até um consenso geral, é uma equipe que ninguém confia, que ninguém imagina que vai dar trabalho para as equipes mais fortes. Inclusive, eu julgava que a equipe do Miami Dolphins venceria essa partida, mas eles foram simplesmente amassados pela equipe de Indianapolis. O Tua teve um jogo horroroso, 2 interceptações muito feias, a defesa cedendo um caminhão de jardas para um ataque que foi comandado pelo Daniel Jones, e eu acho que, assim como o Tua, o Mike McDaniel tá na corda bamba. Eu acho que essa vai ser a última temporada dele como head coach do Miami Dolphins, e o Tua, eu acho que ele nem termina a temporada titular da equipe, né? Agora vamos só ficar de olho como que vai ser o decorrer da temporada da equipe de Miami, que abre aqui o lixo do destaque da rodada dessa semana. Seguindo então, o segundo integrante é o Jake Moody, que quase custou a partida para o San Francisco 49ers, né? Apesar da vitória e da atuação da defesa do time, que foi o principal fator, na minha opinião, para a vitória do time de São Francisco, o Jake Moody, ele fez de tudo um pouco para tentar perder o jogo. Foram 2 field goals, um tanto quanto tranquilos, né? Teve um, se eu não me engano, de 27 jardas, que qualquer kicker da NFL deveria anotar de olhos fechados, e ele simplesmente conseguiu a façanha de errar esses field goals, né? Um foi errado mesmo, outro foi bloqueado, mas de qualquer jeito, Jake Moody é um dos piores kickers da NFL. Não sei como que ele tá empregado, como que esse cara ainda tá jogando por um time, porque ele é realmente muito ruim, e dessa vez ele não conseguiu, mas eu acredito que se o Kyle Shanahan continuar abraçado com ele, uma hora ou outra, ele vai custar um jogo para a equipe do 49ers, e jogando numa divisão tão complicada como é a NFC West, isso não é nada bom. Então vamos ver como que vai ser o restante da temporada, mas ele é o segundo aqui na lista de lixos do vídeo da semana 1. E para fechar os lixos, não vou sair do jogo, o terceiro lixo é o cornerback do Seattle Seahawks, Tariq Woolen, que se o Jake Moody quase custou o jogo para os 49ers, o Tariq Woolen foi o principal responsável para a derrota do time de Seattle na semana 1, na minha opinião. O time de Seattle não fez uma boa partida no ataque, mas a defesa vinha jogando muita bola e estava segurando o ataque de São Francisco muito bem, né, durante o jogo todo. Eu não estou querendo tirar aqui o mérito da equipe de São Francisco, mas o drive da virada do Brock Purdy, na minha opinião, teve mais demérito da parte do Tariq Woolen do que qualquer coisa, né? Começando por um passe longo do Brock Purdy, que o Tariq Woolen simplesmente para na jogada, né? Ele para de acompanhar acho que era o Rick Pearsall, que estava na rota, e a partir daí ele se perde totalmente, cede uma big play pro ataque dos 49ers, e é claro, né, na última jogada do drive, quando a DL do Seattle Seahawks consegue pressionar e consegue invadir o pocket para tentar sacar o Brock Purdy, que se desloca para a lateral e simplesmente joga a bola nas mãos do Tariq Woolen. E eu não sei o que se passou na cabeça dele, se ele achava que já era uma interceptação fácil. Eu sei que ele foi de corpo mole, foi de mãos moles e transformou um passe que foi muito ruim do Brock Purdy no touchdown dos 49ers, que acabou sendo o touchdown da vitória do time de São Francisco, né? Então, na minha opinião, como eu falei, não tô querendo tirar o mérito da equipe de São Francisco, mas o Tariq Woolen foi o principal responsável pela derrota do Seattle Seahawks, que nesse jogo perdeu para ele mesmo e acabou aí saindo da semana 1
com uma derrota na conta, e o que fica complicado é uma divisão muito competitiva, muito difícil, e você perder em casa do jeito que aconteceu é muito ruim, e o time de Seattle vai ter que correr muito atrás, vai ter que ajustar muita coisa, e o Tariq Woolen vai ter que dar uma resposta pro torcedor esquecer o erro que acabou cedendo a vitória para o time rival na primeira rodada. E para finalizar, o luxo não tem como ser diferente. É o Sunday Night Football, a partida entre Baltimore Ravens e Buffalo Bills. Um jogo simplesmente absurdo, que teve emoção do início ao fim, né? Uma virada simplesmente espetacular. Ou seja, foi um jogo espetacular e louco da melhor forma possível, né? No lado de Baltimore, o Lamar Jackson voando, 3 touchdowns totais, mais 200 jardas aéreas, 70 jardas corrida. Jogou muito bem, né? Jogou como MVP novamente, mostrando que ele é um dos melhores quarterbacks hoje na NFL, sim. E para fazer aquela dupla, o Derrick Henry também com uma partidaça, né? Quase 180 jardas corridas, anotou 2 touchdowns também, castigou a defesa do Buffalo Bills o jogo inteiro, mas o destaque maior, né? O luxo maior desse jogo, que foi tão espetacular, foi, claro, o Josh Allen, mostrando que ele não é o atual MVP à toa. Eu falei no começo do vídeo que o Justin Herbert deu aula em São Paulo. Se o Justin Herbert deu aula, o Josh Allen, ele palestrou no domingo à noite, porque o que ele fez foi simplesmente espetacular. Foram aí mais de 400 jardas totais, 2 touchdowns terrestres, 2 touchdowns aéreos, comandou uma virada, uma das viradas mais improváveis que eu já vi na NFL, né? Eu fiquei simplesmente boquiaberto, eu não tive reação assistindo ao final dessa partida, que foi algo simplesmente de outro mundo, né? A partir de um erro ali do Derrick Henry, uma coisa que ele raramente comete, que foi um fumble, o Josh Allen acreditou na virada, acreditou que era possível, e mesmo depois de um 34-19, um 40-25, ele foi lá e comandou o ataque de Buffalo para uma vitória simplesmente surpreendente, né? 1 ponto de diferença, 41-40, foi um jogo simplesmente espetacular. Josh Allen, né, mostrando que vem forte aí pro MVP novamente, né, atuando como um verdadeiro quarterback de elite nessa partida e comandando o time de Buffalo a primeira vitória no primeiro jogo da temporada. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando, né? E por favor, deixe aqui nos comentários quais foram os destaques da rodada, na opinião de você, qual foi a melhor performance e a pior performance da semana 1 da temporada 2025-2026 da NFL. Por favor, deixe aqui nos comentários pra gente dar aquela interagida, beleza? E por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, com todo mundo, para continuar ajudando o Interferência de Passe a continuar crescendo. E também sigam a gente nas redes sociais, tá bom? Tanto os meus perfis pessoais quanto os perfis do Interferência de Passe, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero você no próximo vídeo, aquele abraço e falou, pessoal!